Olá pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas sobre realismo. Nesta terceira parte vamos falar de um importante autor português, o Eça de Queiroz, e de uma situação que ficou conhecida como questão Coimbra, muito importante também para esse período literário. Vamos lá? Então, seguindo a lista, dos principais autores da literatura realista, do realismo, nós falamos no vídeo anterior de vários autores franceses, russos, ingleses, entre outros, mas não poderíamos deixar de falar dos autores portugueses. Um dos principais nomes do realismo, de uma maneira geral, não só de língua portuguesa, mas um dos grandes nomes do realismo é, sem dúvida, José Maria Eça de Queiroz, conhecido como Eça de Queiroz apenas. Uma informação interessante, até antes de seguirmos, a grafia Queiroz é muito comum encontrar, principalmente em Portugal, a grafia com Z no final, claro, sem acento. Mas muitos livros didáticos e mesmo obras mais atuais dele, nós vamos encontrar o Queiroz com acento e com S. Embora em Portugal não se considere um erro escrever o Queiroz do Eça com Z, ok? Então, Eça de Queiroz foi um escritor português. Ele tem muitas obras importantes desse período, entre elas O Crime do Padre Amaro, que nós vamos comentar um pouco. Foi o seu primeiro grande trabalho, o marco inicial do realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romance realista português do século XIX. De fato, é uma obra extremamente interessante, que faz uma crítica dura, não só a uma ala da burguesia, como principalmente, como o próprio nome diz, a igreja, a figura do padre. Ele foi duramente contestado por suas críticas ao clero, a igreja como um todo, e mesmo a própria pátria. Ele critica bastante várias questões de Portugal. A crítica social unida à análise psicológica aparece nos livros O Primo Basílio, o Mandarim, a Relíquia e os Maias. Então, nós podemos dividir aí a produção, as obras do Eça, da seguinte maneira. Então, nós temos a primeira fase, Prosas Bárbaras, que foi publicado depois que ele já havia morrido. Mistério da Estrada de Sintra, então, da primeira fase. A segunda fase, O Crime do Padre Amaro, obra importantíssima do realismo, que inicia o realismo português. O Primo Basílio, também uma obra extremamente interessante. O Mandarim e a Relíquia. Depois, a terceira fase, Os Maias. Inclusive, teve uma série, foi feita uma série na Rede Globo sobre os Maias, eu não me lembro o ano, tem algum tempo, mas é muito interessante também. A Correspondência de Fradique Mendes. A Cidade e as Serras, que inclusive já foi bastante cobrado em vestibulares durante bastante tempo, A Cidade e as Serras. Literatura de Viagem. Uma campanha, Então, aqui nas literaturas de viagem, uma campanha Alegra, Cartas de Inglaterra, Ecos de Paris e O Egito. Então, são obras importantes, Assim ficarei dividido as obras do Eça de Queiroz. Então, vamos comentar um pouco do Primo Basílio, essa obra importante do Eça. Ela retrata a história do casal Jorge e Luísa, pertencentes à burguesia portuguesa do século XIX. A trama se passa em Lisboa, na capital portuguesa.
Esta obra, pessoal, foi aquela que eu comentei em um dos vídeos anteriores, que muitos na época, né, falaram que o Essa estaria fazendo um plágio de Madame Bovary de Flaubert. No entanto, a trama não é exatamente igual. Né? A temática do realismo, essa crítica à burguesia, essa crítica à maneira como a burguesia vivia, é um dos temas centrais do realismo. Logo, não poderíamos afirmar que se trata de um plágio, mas que ele leu e ele conhecia a história, sim, né? Isso é fato, mas isso não quer dizer que ele não tenha feito as suas contribuições para a construção da obra e da crítica como um todo. Então Jorge, marido de Luísa, vai viajar a trabalho e ela recebe a visita de seu primo Basílio. Bem parecida nesse sentido com Bovary, com a Emma Bovary, a Luísa ela também se vê entediada, ela se vê cansada daquilo, ela faz leituras, né, de romances lá do romantismo, de obras do romantismo, que tem toda aquela idealização do amor, aquela idealização do casamento. Então ela esperava que no casamento fosse mais interessante, mais emocionante. E, né, nesse cenário, em determinada situação, o marido precisa viajar ao trabalho e ela recebe a visita de um primo, né, que ela já tinha tido um caso anterior, ainda quando jovens, né, aqueles namoros de adolescente, que não se concretizou em nada, mas, né, agora isso vem de uma maneira muito mais forte. Vale notar que a relação de Jorge e Luísa estava mais baseada no interesse, né, uma vez que, de fato, eles não viviam uma vida feliz juntos. Era mais para manter as aparências. Jorge era um excelente marido que sempre estava preocupado em agradar sua bela esposa. Luísa era uma ávida leitora, ou seja, ela gostava muito, né, de romances, e com a chegada do seu amor juvenil, ou seja, o amor de quando ela era jovem, né, começa a nutrir e vislumbrar uma história de amor entre eles. Então ela começa a pensar o que poderia acontecer entre ela e o primo. Juliana, a governanta da casa de Luísa, nota o amor envolvido entre eles e começa a fazer chantagens com a sua patroa. Isso porque ela encontra algumas cartas que revelam a paixão dos amantes. Então, com o marido viajando, a Luísa começa a ter encontros amorosos de fato com o primo. Até então, eles mantinham mantinham a aparência, falando da questão do parentesco e etc. Mas a Juliana, ela era uma empregada da casa, ela começa a ficar atenta, de olho, porque ela percebe que tem uma coisa ali que está além simplesmente a questão do parentesco. Com receio da sociedade, os amantes resolvem se encontrar esporadicamente num lugar que chamam de paraíso. Então, eles percebem que não daria para eles ficarem mais na própria casa de Luísa, que as pessoas iam começar a falar ainda mais. Então, eles resolvem encontrar um lugar para se encontrarem, que eles chamam, ironicamente, né, de paraíso. Ainda que fosse um quarto muito simples, localizado nos subúrbios de Lisboa, foi ali que diversas cenas de paixão entre eles foram consumadas. Mas a descrição do local, lembrando que o realismo ele gosta muito dessa ideia de descrever com muitos detalhes cada parte, né? Então vai descrever o quarto, como era a iluminação, as camas, etc. A gente percebe que era um lugar extremamente simples, pobre, até um pouco sujinho, tal, né? Que eles acabam se encontrando. No entanto, com o passar do tempo, Luísa começa a sentir que a paixão de Basílio começa a diminuir. Mesmo assim, tenta convencer seu primo a ficar com ela. Porém, ele resolve voltar para Paris. Apesar de tudo isso, né, desse encontro, ele também se cansa de tudo, Basílio, ele não tinha nenhum compromisso com a Luísa, e ele resolve falar, não, vou voltar para Paris.
os encontros que a Emma Bovary tinha também, os amantes que iam deixando ela e iam partindo. Com o retorno de seu marido, Luísa começa a sofrer com as chantagens de sua criada Juliana. Então a Juliana ela conseguiu interceptar algumas cartas dos dois marcando encontros, com juras de amor e etc. E ela começa a chantagear Juliana. Né? Então, ela pede primeiramente quantias em dinheiro, para o segredo não seja revelado. Mas além disso, né, ela começa a pedir presentes para a Luísa. Ah, sabe aquela sua blusinha? Tão linda, ia ficar tão bem em mim. E começa a querer presentes, coisas da Luísa, que ela acaba tendo que dar para a empregada, né, pagar esse suborno. E começa a ter, inclusive, né, uma troca de papéis em algumas tarefas domésticas. A Juliana fala, nossa, estou tão cansada hoje para limpar, daí vai lá, né, a Luísa fazer a tarefa da Juliana. E ela não poderia simplesmente demiti-la, senão ela contaria tudo para o marido. E tudo isso, claro, sem que o marido soubesse, né? Por mais que ele comece a perceber, notar isso, e ele acha aquilo muito estranho, né? E ele pensa, nossa, essa Juliana tá ficando muito folgada, vou demiti-la. Mas, né, a Juliana continua a chantagear a Luísa, que defende a empregada, fala que não é bem assim, e tenta mantê-la de qualquer maneira. Luísa já é desesperada, né, numa tentativa de solucionar o problema, conta tudo a Sebastião, que era um amigo, na verdade ele era mais amigo do Jorge, né, do que do casal. Só que foi o único meio que ela encontrou para poder, de alguma maneira, resolver aquela situação. Então o Sebastião ele pede ajuda, né, de um amigo policial conhecido, para conseguir, de alguma maneira, resgatar aquelas cartas ou acabar com aquela chantagem. Então, eles marcam uma maneira de conversar com ela, né? Só que ela, ao ver a polícia, ao ver toda a situação, a empregada, Juliana, fica assustada, né? Sofre um ataque cardíaco e morre. Então, né, teoricamente, resolveria ali o problema. O acontecimento ele faz com que Luísa fique feliz, né? Com o desfecho, estaria agora tudo resolvido. No entanto, isso não é o fim, né, dos problemas dela. Por quê? Basílio ele tinha recebido na França uma carta de Luísa, ela estava pedindo dinheiro com as chantagens, tal, então ela conta o que estava acontecendo, o que a Juliana estava fazendo e manda uma carta para ele. E, né, ele, né, decide responder muito tempo depois de ter recebido. Então ele deixa lá, ele não se importa muito, e depois ele responde. Nela, daí quando ele responde, né, nela promete enviar a quantia necessária para calar a criada. Mas essa carta acaba sendo lida por Jorge, que naturalmente vai questionar e vai perguntar para Luísa, né, o que aquilo significava, o que a carta estava dizendo. Então, ao ser desmascarada, né, Luísa ela fica doente, ela fica com febre, fica bem doente e não resiste e morre, né? Ela morre. Lembram que Emma Bovary, né, depois de toda a questão do adultério também, as dívidas tal, só que ela não simplesmente morre, né, mas ela tira a própria vida. No caso aqui, não, Luísa morre de febre, desespero, sei lá, né? Mas percebam que para esses dois autores realistas, né, tanto Flaubert quanto para Proessa, as mulheres adúlteras elas são punidas com a morte, elas acabam morrendo no enredo. Algum tempo depois, Basílio volta, né, ele volta para Lisboa e procura a prima. Então ele vai lá na casa onde a prima morava. Ao ver a casa fechada, ele pergunta e é informado que ela havia morrido. Né? Então Basílio responde, né, com uma indiferença impiedosa. Então ele nem fica tão preocupado com a notícia. Ele simplesmente, né, fala, puxa, que pena, e segue a vida. Né? Segue a vida.
Então ele nem se importa tanto com isso. Então percebam que é uma obra extremamente interessante, uma crítica à burguesia, né, que tem essa idealização do amor tal, mas no fundo, né, também acaba sendo uma questão de valores, né, da família, contra o adultério e etc. Ok? E uma crítica, inclusive, ao próprio romantismo, né? Então, uma obra muito interessante, o Primo Basílio. Inclusive, tem um filme brasileiro, coprodução portuguesa, não sei, não tem muito tempo, tem alguns anos, um filme bem interessante também. Depois temos O Crime do Padre Amaro, que é uma outra obra, né, que eu vou comentar com vocês, obra também bem interessante do realismo português. O primeiro romance de Essa foi publicado em 1875, no Porto. Tem algumas influências naturalistas, depois eu vou falar um pouco mais do que seria esse naturalismo. Trata-se de um romance tese, ou seja, uma obra escrita com o intuito de comprovar uma teoria científica. Então, alguns autores realistas, eles entendiam que, por exemplo, em várias ciências, você usa o laboratório para fazer testes, para tentar comprovar a sua teoria. Mas, quando a gente pensa numa questão social, como que a gente faria possível fazer testes, né? Então, eles entendem que era possível fazer testes nas obras. Então, a partir da construção das personagens, de como elas se comportariam, e, né, como nós vimos até outros autores, né, não é tanto o caso de Essa, mas outros autores, eles entendiam, inclusive, que eles conseguiriam, né, transformar, modificar a realidade em que eles viviam. Então, esse é uma crítica bem forte de Essa, no Crime do Padre Amaro também, mas ao mesmo tempo ele quer comprovar, né, uma teoria científica ou filosófica. Então o enredo é o seguinte: depois da morte do antigo padre, né, Amaro, que é um jovem ainda, é um padre ainda jovem, inexperiente, ele chega à cidade, né, de Leiria para ocupar o lugar desse padre que havia, né, morrido. Daí ele chegando lá, ele encontra o Cônego Dias, que tinha sido o seu antigo professor, né, da disciplina de moral, lá no convento. O recebe e o acomoda na casa de Dona Joaneira, com quem tinha um romance secreto. Quem tinha o romance era o Cônego, tá? O Cônego, que foi professor da disciplina de moral no seminário, né? No seminário. Ele tinha um caso secreto, né, com a Dona Joaneira. Mas daí ele, sim, lógico, era secreto, ninguém sabia. Mas ele como tipo, o Amaro tinha acabado de chegar, ele arruma um lugar lá na casa da Dona Joaneira, assim, né, por um período. A atração entre Amaro e a filha da dona da casa, a Amélia, né, é evidente desde que se conhecem, aumentando cada vez mais, embora tentem evitar e esconder os seus sentimentos. Então ele vai lá para a casa da Dona Joaneira, chegando lá ele conhece a filha dela, Amélia. E daí os dois já trocam olhares, né? Mas até aí são apenas olhares. Amaro surpreende Dias e Joaneira numa cena íntima. Então, em determinado dia, o Amaro ele vê, né, o seu antigo professor, mas agora colega, padre, né? Ele pega os dois numa cena íntima, né? Mas ele não é visto e ele também não fala nada, não desmascara. Ele guarda aquilo porque ele sabe que um dia ele pode precisar da informação, do segredo. Amélia está noiva de João Eduardo, que, percebendo a ligação platônica entre ela e Amaro, é totalmente dominado pelo ciúme e o ódio ao clero. Então, o João Eduardo ele percebe que tem uma coisa ali estranha, né, entre Amaro e Amélia, ainda que não seja nada de fato, mas tem uma ligação platônica ali e ele fica, né, enciumado. Ao mesmo tempo, ele é um grande crítico, um severo crítico ao clero.
Incentivado pelos companheiros da luta, né, anticlerical, ele escreve um artigo devastador, onde aponta, sem fornecer nomes, todos os defeitos e pecados dos padres da área. Então ele faz um texto criticando, né, criticando de uma maneira geral, sem colocar os nomes, mas falando de várias questões que todos sabiam, questão de adultérios e etc. Né? Então ele coloca tudo neste texto. Pela primeira vez, é insinuada publicamente a possibilidade de envolvimento entre Amaro e Amélia, que se afastam. Então surge ali, né, um cochicho de que os dois poderiam estar tendo alguma coisa, tal. Então eles resolvem, acham melhor se afastar, embora não tivesse ainda acontecendo nada. Ele encontra um novo lugar para morar e ela finalmente marca o casamento. Né? Então ela marcou o casamento que ela estava noiva, então era a maneira deles já, de fato, seguirem e evitar falatórios. Dionísia, a nova empregada de Amaro, percebe a paixão do padre pela moça e ajuda o casal a encobrir os seus encontros. Então ele vai morar neste lugar e ele percebe, daí, na verdade, ela tem uma empregada que auxilia, ajuda, e essa empregada percebe, né, os dois, e ela ajuda eles a se encontrarem de fato, né, e também encobrir esses encontros. Então eles consumam, né, essa paixão e começam a ter um relacionamento em segredo. Mas Amélia se sente cada vez mais culpada e sofre com pesadelos e visões. Então, por ela ter sido criada, educada na igreja, todos os sacramentos e etc., ela percebe, ela sabe que aquilo estaria errado, o relacionamento dela com um padre, e então ela vive ali um certo conflito. Né? Ela sabe que está errado, mas ao mesmo tempo ela vive uma paixão. Mas daí eles começam, de fato, a ter um relacionamento amoroso. Cônego Dias descobre os encontros, né, entre Amaro e Amélia e vai lá confrontá-lo. Só que daí nessa situação, Amaro usa aquele segredo que ele tinha, né, e chantageia também o Cônego Dias. Fala, olha, também sei do seu caso com a dona Joaneira. Então os padres acabam fazendo um pacto de silêncio e permanecem amigos, né? Você não conta o seu, eu não conto o meu, a gente segue a nossa vida de boa. E assim vai. Amélia descobre que está grávida e Amaro decide procurar João Eduardo e marcar o casamento entre os dois para justificar a gravidez. Então, nisso Amélia fica grávida, Amaro fala para ela que não tem como, né, eles assumirem, imagina, não teria como. Então, qual seria a solução? Ela se casar com João Eduardo. Só que nisso ela tinha rompido com ele, né? Ela tinha rompido com o João Eduardo. Então, a ideia seria unir novamente os dois, casar os dois, e depois de alguns meses ela falaria que estava grávida. Amélia rejeita a ideia, né, e se sente abandonada, mas acaba aceitando o casamento, que deixa Amaro ciumento e agressivo. Então, embora a ideia fosse dele, ao primeiro momento ela não acha bacana, mas ela fala, mas essa é a única opção, tudo bem. E nisso, Amaro acaba ficando, né, com ciúmes e etc. Dionísia descobre que João Eduardo, que é a empregada, que ele está morando no Brasil. Então, depois que ele rompeu com Amélia, ele resolveu ir embora para o Brasil, tentar recomeçar a vida no Brasil. E nisso, né, o Amaro ele pede ajuda para o Cônego Dias, para tentar ajudar a resolver a situação. Juntos fazem um plano, enquanto Joaneira e as restantes amigas vão de férias de verão para a praia da Vieira, Amélia é mandada para o campo, com o intuito de cuidar de Dona Josefa, que estava muito doente. Lembrando, pessoal, que essas férias de verão elas duravam meses, né? 2, 3, até mais. Então a ideia era, enquanto um grupo, as amigas vão para um lugar, vão lá para a praia, a Amélia vai para o outro campo, e nesse período ela acaba tendo o bebê e eles conseguiriam resolver a situação.
Embora saiba que não pode, né, o desejo de Amélia é ficar com a criança. Então ela sabia que ela não poderia ficar com a criança, senão iam perguntar para de quem é de quem é essa criança. Então ela não poderia. Mas ela queria, era o desejo dela ficar com a criança. Amaro, por outro lado, com medo do escândalo, contrata uma tecedeira de anjos. Então, pessoal, tecedeira de anjos é isso mesmo que vocês estão pensando, né? Alguém que tece, que produz, que cria anjos. Né? Então, ele contrata uma mulher para matar o bebê assim que ele nascer. Então, a ideia era para, mesmo falaram inicialmente para Amélia, vamos colocá-lo para adoção, a gente coloca ele em algum lugar para adoção, você não pode ficar com a criança, tal. Apesar de relutar um pouco, ela concorda. Mas o Amaro, preocupado em que de repente ela pode voltar atrás, aquilo pode virar um escândalo, ele contrata essa mulher, né, para assim que a criança nascesse, ela faria o parto da criança e depois, né, já mataria a criança, faria o assassinato da criança. Só que Amélia morre depois do parto, né, chorando pelo filho, que é assassinado. Amaro abandona Leiria e continua sendo padre em outra localidade, em outro lugar. Ou seja, novamente, a mulher, mesmo não sendo um caso de adultério, mas uma jovem, né, que tem um relacionamento com um padre, ela é punida e punida com a morte. Enquanto para o padre, para o Amaro, não há nenhum tipo de sanção, não há nenhum tipo de punição, ele segue normalmente a vida dele. Então são duas obras importantes que nós conversamos. Dá para ter uma ideia, dá para entender um pouco alguns aspectos do realismo, essa crítica à igreja, ao clero, a crítica à burguesia que vive de um moralismo, mas no entanto comete e teria vários desvios, vários problemas em relação à moral. E nós chegamos, né, a uma outra questão importante, chamada questão Coimbra, que é bem interessante mesmo, que se dá entre grupos de românticos, escritores ligados ao romantismo, e escritores, né, ligados ao realismo. Então nós temos ali de um lado Antônio Feliciano de Castilho e do outro lado, jovem ainda, né, o Antero de Quental. O que foi, né? A questão, também chamada de questão de bom senso e bom gosto, né, representou uma polêmica travada em 1865 entre esses literatos portugueses. Literatos, né, pessoas envolvidas com a literatura, com a escrita. De um lado estava Antônio Feliciano de Castilho, escritor romântico português. De outro lado, um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra, até por isso o nome Coimbra, né? Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro. Então, a questão Coimbra foi o marco inicial do movimento realista em Portugal. Então, aqui se dá o início do realismo português. Ela representou uma nova forma de fazer literatura, trazendo à tona aspectos de renovação literária, aliado às ideias que surgiam na época em torno das questões científicas. Então, ela vem reforçar tudo o que estava acontecendo no contexto, não só português, mas europeu, né, de questões científicas, né, os cientificismos que nós vimos lá no primeiro vídeo, e toda a questão dos avanços tecnológicos e etc. E contra aquele conceito romântico da idealização. O primeiro grupo, né, envolvido na questão, liderado por Castilho, era formado por intelectuais que defendiam, sobretudo, o status quo. O que é isso? As coisas do jeito que estão. Então deixa do jeito que está, não vamos mudar nada. Tinha uma visão mais tradicional e academicista e formal. Então eles eram mais tradicionais, mais ligados à academia e buscavam uma questão mais formal. O segundo grupo, formado por jovens estudantes de Coimbra, né, eles queriam denunciar a sociedade, as desigualdades, mostrar a vida do homem da maneira mais realista, ou seja, tentar
traçar ali o mais próximo daquilo que eles conseguiam observar. Por isso, se posicionaram contra a postura formal, conservadora e acadêmica da escola romântica. Então, eles eram contra o que vinha sendo produzido, feito ali no romantismo. Então, eles começam a ter ali uma certa rivalidade entre os dois grupos. Então, os estudantes alegavam a falsidade contida na literatura romântica. Então, eles propunham, né, uma transformação artística, cultural, política. Eles falaram, olha, isso é tudo mentira, é tudo idealização, isso não representa o que de fato está acontecendo. Então, a questão Coimbra, ela começa dessa forma, primeiro, com uma ácida crítica de Castilho sobre os estudantes de Coimbra e os novos literários. Então, ele foi lá, criticaram, escreveram no jornal, um criticando o outro. Ramalho Ortigão escreve o texto na literatura de hoje, e esse fato deixou os estudantes descontentes e levou à luta de espadas travada entre Antero e Ortigão no jardim da Arca d'Água no Porto. Ou seja, pessoal, eles levaram ali as vias de fato, né? Começa ali uma briga, questões ideológicas, né? Um escreve no jornal criticando, o outro escreve criticando o outro e tal, até que eles marcam um duelo de espadas. Né? Eles marcam lá uma luta de espadas, em que quem fosse, né, o campeão continuaria e escreveria. Então, se fossem os românticos, dariam continuidade ao romantismo. Se fosse os realistas, dariam continuidade ali ao realismo. Olha só que ponto chegou, né, a rivalidade entre os dois grupos em Portugal. Por fim, Ramalho e Ortigão sai ferido, pondo fim à questão Coimbra e dando início ao realismo em Portugal. Então, Antero, que era até mais jovem, né, mais forte, mais rápido, ele consegue ferir, né, Ramalho e Ortigão, e nesta ele dá-se início ao realismo em Portugal. Né? Muito interessante essa rivalidade entre outros. No Brasil, pessoal, isso não aconteceu. Tinham autores românticos, amigos de autores realistas, autores que no início da carreira tinham um perfil, uma perspectiva mais romântica e foi se transformando, se tornou um autor realista. Não teve toda essa questão que aconteceu em Portugal. Okay? Então a gente finaliza, né, esse terceiro vídeo. Até o próximo.